Stays, olá baby Stays. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô muito bem. Não ligue pra minha pele. Tô com alergia por causa do tempo, né? Aqui é outono, também outono, então estamos naquele tempinho. Hoje eu vim falar com vocês como foi. Ontem fez um mês que o Stray Kids fez o primeiro jogo do Som no Rio, no Brasil, né? Então eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a minha experiência e a diferença da minha experiência no show do Stray Kids, tanto no Rio quanto em São Paulo. Em São Paulo eu fui no segundo dia, no dia 6, tá? Não foi no último dia que eu fui em São Paulo, no terceiro show. E queria dividir com vocês minha experiência no show. Sei que tô mega atrasado, todo mundo já falou sobre isso e tal. Mas eu queria falar algumas coisas também sobre como me senti nesse show. No Rio de Janeiro, foi um show que eu quero deixar bem claro, foi planejado. O show ali foi um show do Rio, foi um show esperado por mim, planejado. Eu comprei com antecedência o ingresso, a expectativa, a animação era outra vibe, assim. O de São Paulo foi, de repente, eu saí do show do Stray Kids com vontade de ir pro show de São Paulo, então meio que eu planejei em 2 dias. Então foi meio que do nada. Então foi outra expectativa, outra energia, tudo diferente. Então assim, não tem como eu falar pra vocês que foram experiências parecidas, porque não foram. E outra coisa que eu queria falar, que a gente tem que aprender uma coisa, principalmente quando a gente vai falar sobre a nossa experiência em algum determinado ambiente, ainda mais quando se trata do show. A gente tem que levar em conta que é a nossa experiência. Quem tava na arquibancada teve outra experiência, quem tava do lado direito, quem tava do lado esquerdo, quem tava lá atrás, vão ter experiências diferentes. Quem tava no Rio vai ter uma experiência, quem tava em São Paulo terá outra experiência, quem viu online vai ter experiência, quem tava lá pessoalmente vai ter outra experiência, e vai depender de quem tava em sua volta também durante o show, ok? Vamos lá, no Rio, eu tava sozinha, eu fui sozinha, cheguei na fila, fiz amizade, perdi as minhas amizades quando entrei no estádio. Cada um foi pra um lado. Perdi todas as meninas que eu conheci no show. Não peguei contato de ninguém. A maioria das meninas era do Sul. Tinha meninas de São Paulo também. E ali que tava comigo eram pessoas mais velhas. Entrei no estádio, me perdi todo mundo. Fiz uma outra amizade lá dentro do estádio. A maioria das meninas do Sul também. Não sei o que aconteceu. Que eu fui cercada por meninas do Sul. Eu tive uma outra experiência também. Que teve argentinas perturbando os nossos juízos lá. Eu até então achei que era uma coisa muito isolada comigo ali, sabe? Mas pelo visto foi uma coisa meio geral, assim. O que aconteceu? No primeiro show do Stray Kids no Rio, eu tava do lado direito, perto do palco principal, não na extensão do palco. Isso já faz uma diferença. O que eu senti quando eu entrei, primeira coisa que eu notei é que no Rio, quando eu entrei no estádio, tava todo mundo em pé já. Eu não consegui sentar. Nesse período que a gente entrou 3h30 e fiquei em pé até 10 e pouca da noite, quando acabou. 10h40 acabou o show. Então, assim, literalmente, eu fiquei em pé. Eu não sentei. E eu tenho esporão. Então, assim, eu senti uma dor desgraçada. Outra coisa também que eu percebi é que no show do Rio, a gente cantou desde que a gente entrou no estádio até o último minuto. A gente ficou cantando. As pessoas cantavam muito. Mas aí eu percebi que, assim, eu consegui ouvir a arquibancada, porque o estádio do Engenhão, ele é aberto. Vai ter mais o estádio do Morumbi. Só que o aberto, quando eu entrei no Engenhão, por exemplo, eu percebi que parecia que era meio aberto. Ele era aberto mais na pista. Então a arquibancada era coberta, tá? Todas as arquibancadas eram cobertas. No Morumbi, era tudo aberto, assim. Era aberto real, assim. Não tinha nada cobrindo as arquibancadas. Então, era como se fossem grandes muros, assim. Eu não sei explicar pra vocês. Então, eu acho que a acústica do Engenhão é muito melhor. E eu conseguia ouvir as pessoas da arquibancada. Então, eu ouvia todo mundo, assim. E outra coisa que eu percebi é que no Rio, a gente teve um surto, assim. A gente pulava muito, as pessoas gritavam muito, 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 assim. Era surreal quantas pessoas estavam gritando. E eu percebi que poucas pessoas gravaram aonde eu tava, na parte que eu tava, assim. Eu fico olhando, eu fico, gente, de onde saiu tanta gravação? Porque, assim, eu não via tanta gente gravando. O pessoal surtava, os meninos chegavam, o pessoal surtava, e todo mundo esquecia de gravar, meio que esquecia de gravar, assim. Então, assim, foi um surto do Rio, assim. Eu esqueci metade das coisas que tinham acontecido. E eu também percebi que os meninos, quando entraram, eu não conseguia ouvir eles cantando muito. Só que eles já entraram muito felizes, gente. Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Eles entraram muito felizes no Rio de Janeiro. Muito felizes, assim.
sim, surreal. Como eles entraram animado. O Hyundai entrou, assim, numa animação surreal, assim. Eu vou mostrar mais ou menos onde era a minha visão. Vou botar aqui do lado, onde era a minha visão de onde eu tava no Rio. E foi, assim, surreal. Eu vou fazer 2 vídeos, tá? Eu vou falar do primeiro do Rio e depois falar de São Paulo, porque eu acho que esse vídeo do Rio vai ficar muito longo. E aí, eu percebi que os meninos estavam muito animados. E eu não conseguia ouvir o que eles estavam cantando, assim, nitidamente, porque as pessoas gritavam e cantavam muito com eles. Quando foi, tanto que eu percebi que depois de District 9, eles estavam lutando com o microfone. Então acho que aumentaram o som deles e depois a gente conseguiu ouvir melhor, mas as pessoas continuavam gritando muito. Então assim, ficou muito som. O som deles cantando, o som do pessoal gritando. E os meninos pareciam muito solto. Já assim, de cara, eles pareciam muito soltos, muito felizes. Foi uma experiência muito única. E tava muito calor. Isso interferiu muito na experiência de cada um teve ali. Tava muito quente. Eu tava muito perto da grade. Não tava grudada na grade, mas eu tava muito perto da grade. Então, assim, eu recebi muita água, eu bebi muita água. E tentei distribuir o máximo de água que eu pude pra trás. Quem tava perto de mim, que se lembra da minha carinha, sabe que eu tentei ao máximo pegar água e botar pra trás. Eu tentei ao máximo, gente, pegar água. Sempre que aparecia água, eu tentava botar lá pra trás, enfiar lá pra trás, pro pessoal beber. E, assim, foi uma colaboração muito grande no Rio. Eu senti que as pessoas no Rio tinha essa colaboração. Só que eu estava muito cansada, porque eu fiquei muito tempo em pé. E quero acrescentar que tava calor no Rio, mas a Santander distribuiu pessoas. Vocês viram aí os caras jogando água na gente durante a fila. Eu bebi muita água, eu tinha levado água. Bebemos muita água, oferecendo muita água. Só que, assim, pelo que eu soube, eu estava na pista premium. Então, assim, eu não sei como estava a distribuição em outros locais. Eu sei onde eu estava. Eles realmente deram muita água pra gente. Eu não sei se eles tiveram o mesmo cuidado com a arquibancada, por exemplo. Então, eu não sei. E outra coisa que eu percebi também é que o Stray Kids tava tendo muito cuidado com o público, principalmente o Banchan. E eu percebi que tinha muita criança na pista prêmio no Rio. Em São Paulo eu não vi, mas no Rio tinha muita criança em pista prêmio. Tinha uma menina na minha frente que ela nem conseguia, ela batia na minha cintura. Gente, eu tenho 1,75 m. Ela batia na minha cintura. E ela era, inclusive, a maioria das crianças que eu vi era fã do Felix. Era o Felix que era o favorito deles. E assim, as crianças eram. Tanto que a menina tava com. Eu cheguei, a menina já tava lá, com a mãe. Depois de District 9, aí veio Backdoor, acho que depois desse primeiro set do Stray Kids, a menina saiu, porque ela não aguentou. Então, gente, vamos ter um pouco mais de cuidado com as crianças nesses eventos, porque, assim, muitas crianças passaram mal, porque não aguentaram ficar ali. O Stray Kids não é um grupo pra criança. Mas é normal criança gostar. Então vamos ter mais cuidado com nossas crianças, tá? Eu sei que elas querem ver de perto, mas no momento elas vão conseguir ver, porque eu vi muita criança passando mal e saindo na metade, assim. Mas graças a Deus todo mundo dava espaço e as pessoas conseguiam sair de boa. E os meninos estavam muito soltos, gente. Os meninos estavam muito felizes. E detalhe, não importa onde você fique no palco, você vai ver um dos meninos. Talvez você vai ver alguns mais, outros menos, mas você vai ver todos os meninos. Eles fazem questão de ir em todos os cantos do palco, assim. Tanto que eu tenho filmagens de todos eles no Rio. Porque simplesmente eles foram no canto que eu estava também. E o Sumi me encantou mais ainda. Quem não sabe, o Sumi é meu ultimate. Então, assim, eu saí de lá mais apaixonada por ele e simplesmente encantada pelo Banchan e pelo Hyundai. Eu não tenho que falar, assim. Então, eu acho que foi uma experiência de muita energia. O Rio trouxe uma carga energética muito grande. E todo mundo que estava à minha volta, em particular, foi muito colaborador. A gente colaborou muito com as pessoas ali. Teve empurrão em algum momento? Teve, mas eu achei que foi bem pouco, inclusive. E eu senti que as pessoas que estavam perto de mim filmaram pouco também. Assim, sempre tinha alguém que tava com o celular levantado, mas tinha outro com o celular aberto. Não tinha todo mundo ao mesmo tempo com o celular, tá? Não tinham placas, por exemplo. Mas eu acho que tinha a ver com o lugar que eu tava, assim, também. Foi uma experiência que eu amei a energia do Brasil. E a gente pulou muito no Rio. Gente, a gente realmente pulou muito, assim. Eu sentia o chão tremendo, assim. Eu juro pra vocês, eu não sei explicar. O chão tremia. Que parecia que eu tava, tipo... Gente, eu não sei explicar. A gente pulava. Quando começou, mirou. Nossa, gente, as pessoas pulavam muito, muito. E os Stray Kids parecia que estavam muito animados com isso. Eles pulavam mais ainda. Então foi uma experiência muito, muito única, assim. E foi uma experiência muito gostosa. Foi por isso que eu saí de lá com vontade de ver os Stray Kids novamente. E eles tentaram ao máximo falar português. Agora vamos para a parte 2 para falar como foi minha experiência em São Paulo. Se tiver alguma pergunta, é só perguntar.